Eu queria pular aí, Ezequiel disse que era uma palavra rápida. Pule sua Bíblia para Ezequiel capítulo 12, a partir do versículo 22, diz assim: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Mas dize-lhes, os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a profecia. Porque já não haverá visão falsa, nem nenhuma adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Queridos, quem está atento a esta palavra, quem está ligado, quem está no Espírito já entendeu qual é a mensagem central que Deus quer nesta noite, nesta vigília. Queridos, havia um provérbio dizendo que a palavra, que prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Eu vou traduzir para os tempos modernos. Havia e há uma conversa, um provérbio e um ditado de que os crentes falam que Jesus vai voltar. Isso já tem décadas. Os crentes falam de profecias que estão para se cumprir. Isso tem centenas de anos e nunca se cumpre. Eles falam então de dias muito longes, não estão para acontecer nos nossos dias. A igreja tem falado essas coisas, que Jesus virá, que o fim está próximo. Isso eu tenho ouvido dos meus avós, eu tenho ouvido dos meus bisavós, eu tenho ouvido dos meus pais, e nunca essas coisas se cumprem. Em Israel tinha esse mesmo provérbio. Em Israel as pessoas diziam: prolongue-se o tempo e não se cumpram as profecias. Ou seja, as pessoas diziam: essa profecia é para amanhã, não é para hoje não. Essa profecia é para amanhã, não é para minha geração não, vai se cumprir em outra geração. Deus queira que seja em outra geração. Queridos, eu quero lhe dizer que as profecias estão se cumprindo em nossa geração, e elas são para já. É para a nossa geração, é para os dias nossos, os dias atuais, e não tem retardamento de profecia. As profecias não vão se cumprir numa geração vindoura, porque o fim está próximo, e é isso que nós pregamos. A profecia, e Deus disse: olha, faça cessar essa conversa, faça cessar esse provérbio, faça cessar esta conversa que está correndo, dessa corrente de falsos profetas, dizendo: não, podem ficar tranquilos. Podem manter suas vidas da forma que elas estão, porque os dias estão muito longe para se cumprir. Isso que acontecia lá quando o povo estava cativo em Babilônia, o povo de Israel. E Deus está dizendo hoje para a nossa geração, século 21, ano de 2020, mês de julho, as profecias é para a nossa geração, viu? As profecias somos para nós, as profecias são para nós. As profecias são para os nossos dias. A responsabilidade de pregar, de ser arauto da pregação do reino de Deus é para os nossos dias, e nós não podemos nos acovardar. Não vai ser para amanhã não, é para hoje. A responsabilidade é desta geração. Portanto, abra sua boca e pregue o reino de Deus, porque ele está próximo. Abra sua boca e deixe Deus te usar. Seja um arauto, seja um profeta, seja um atalaia. Avise, porque aí mesmo Ezequiel diz que Deus está levantando atalaias
para avisar ao povo do mal que está para sobrevir. E se esse atalaia não os avisar, ele será culpado do seu sangue. Portanto, eu quero lhe dizer que as profecias são para os nossos dias, eles estão se cumprindo, não necessita de mais sinais, mais do que o que estamos vendo. Não descanse a sua alma, pare de fazer aquilo que não agrada a Deus, porque Deus vai nos pedir conta de tudo que estamos fazendo. E é para agora, é para hoje, é para já, é para a nossa geração. As profecias mostram e os tempos mostram que haverá dias difíceis para o Brasil e para o mundo nos próximos dias. Eu quero lhe dizer que por mais que a gente ore, por mais que a gente peça misericórdia para Deus, um dia as profecias têm que se cumprir, e principalmente as profecias que falam sobre perseguição, tribulação e grande tribulação. Portanto, vivam de acordo com o que se prega, porque pregamos que o reino de Deus está próximo, mas vivemos dentro dos templos gastando dinheiro com decoração e com compra de templos que custam milhões de reais, muitos deles. Dizemos que o reino de Deus está próximo, que a igreja será perseguida. Dizemos, pastor Paulo, que seremos excluídos do sistema econômico quando vier o chip. Dizemos isso, mas não cremos naquilo que dizemos, porque se crêssemos, nós estávamos nos preparando para viver à margem da sociedade. Porque se eu não vou aceitar o chip, e eu vou ser excluído do sistema econômico, como é que eu vou viver dentro de uma cidade? Cadê o nosso investimento em locais onde a gente possa conviver em comunidade de fé de Cristo e que a gente possa ter uma economia solidária e uma economia autossuficiente? Cadê os grandes locais de refúgio? Nós não construímos. Nós continuamos construindo dentro de templos, dentro de cidades, aonde já foi provado que nós não vamos, em breve espaço de tempo, nós não vamos mais ter o direito de entrar em templos. Se cremos que nós vamos ser excluídos do sistema econômico com o advento do chip, cadê o nosso planejamento? Cadê os bons administradores que Jesus falou na parábola dos bons administradores? De que os bons administradores sabem administrar, sentam e fazem planejamento. Cadê? Não existe um lugar na Bahia que seja refúgio de comunidades cristãs. Não existe um lugar. Pode existir fazenda, igreja no interior, mas um lugar aonde tenha uma comunidade de fé, aonde possa viver em comunidade de fé e ter um lugar autossustentável, onde você planta e come, não depende de energia elétrica, não depende de serviços públicos. Por quê? Porque seremos cortados do sistema econômico brasileiro. E nós pregamos isso todos os dias, mas nós não cremos nisso não, porque se crêssemos, estaríamos sim trabalhando e nos preparando para esses tempos que já estão às portas. O irmão Walter diz: os templos estão vazios. Isso é o prenúncio. Jesus disse: quando vocês veem uma nuvem escura chegando, vocês sabem que está para chover. E quando vem os sinais dos tempos, que os tempos estão próximos, vocês não sabem discernir? A pandemia serviu para abrirmos os olhos. Em breve espaço de tempo, nós não teremos mais a condição de cultuar livremente, de entrar nos templos. Os templos serão fechados nas grandes cidades. Teremos que ter lugares de refúgio, onde possamos ser uma comunidade cristã refugiada, vivendo longe das grandes metrópoles, em lugares autossustentáveis. E nós não estamos fazendo isso.
Continuamos dando os nossos dízimos e nossas ofertas para comprar templos caríssimos, ornamentar templos caríssimos, mas nós pregamos que se a nossa casa terrena se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Mas nós pregamos que a riqueza na terra, a traça e a ferrugem vão correr e os ladrões minam e roubam. Mas é para nós investirmos no reino de Deus, mas nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque nós cremos no fundo, o que a gente fala não é o que a gente crê, a gente ainda crê no provérbio de Ezequiel capítulo 12, as profecias estão muito longe de se cumprir e não são para os nossos dias, e eu quero te fazer um alerta, está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos e credes no Evangelho, porque está próximo o reino dos céus. E as profecias se cumprem em nossos dias. E Deus já está tirando da face da terra crentes. Morreu por Covid, morreu isso, morreu por aquilo. Deus está tirando os servos dele da face da terra já, para não viver esses dias. E Deus precisa hoje mais de sacerdotes mais de profetas do que de sacerdotes, ou seja, mais de um povo que vá buscar as vidas na rua do que pregar dentro de templos. Amém, queridos?